começar aqui o nosso trabalho, aqui, nossa conversa, iniciando, né, Pedro, uma sequência aí que a gente espera de lives, de videoconferências, para debater assuntos aí da ordem do dia. E não poderia faltar aqui discutir a pandemia do Covid-19, né? Então vamos lá, gente. Eu andei pensando, né, sobre o tema que a gente se propôs a conversar, que é o cyberespaço. No meio de uma pandemia global, né, o cyberespaço tem sido a possibilidade do encontro, a possibilidade do trabalho, né, a possibilidade do lazer. E aí eu fui investigar um pouquinho sobre o acesso à internet, né? Diz, se diz que nós vivemos a era da informação, né? Mas quem tem acesso, né, a essa informação, essas ferramentas e essas linguagens? Aí tem alguns dados interessantes em relação ao acesso à internet no mundo, né? Dados do ano passado, 2019, da Comissão de Banda Larga da ONU. 51% da população mundial tem acesso à internet. Ou seja, nesse momento, de uma dita era da informação, 49% do mundo não tem acesso à internet. E muito menos ao teletrabalho, né? Quando a gente pensa esse dado, né, 51% da população mundial tem acesso à internet, mas aí a gente tem as desigualdades, né, também de acesso. Então, por exemplo, tem um estudo da União Internacional das Telecomunicações, UTI, da ONU, de 2017. O Brasil é o 66º no acesso à internet no mundo, né, desses 51% que acessam a internet. É o 10º na América e está atrás, assim, do Uruguai, da Argentina. E o pior caso é o caso dos países africanos, né? Figura com os piores índices. Então, assim, era da informação para quem, né? Essa é uma primeira pergunta. E, por exemplo, no caso do Brasil, para ir fechando um pouco essa exposição de dados, o Brasil, 70% da população tem acesso à internet, né? Segundo os dados da PNAD, contínua de 2017, e uma pesquisa de um centro de tecnologia de informação e comunicação. Mas quando a gente olha esses 70%, a metade apenas acessa pelo celular. E aí é claro que isso, a depender, né, da qualidade da internet e da qualidade do próprio equipamento, pode privar a pessoa de conseguir acessar determinados conteúdos ou produzir, como, por exemplo, esse aqui que a gente está fazendo agora. Então, assim, essa é a primeira pergunta, né? Era da informação, nós, de fato, já vivemos uma era da informação, e imaginemos, então, quando universalizarmos e 100% das pessoas no mundo puderem acessar, se quiserem, acessar a internet, de uma aldeia indígena no Brasil, ou na África, ou na Austrália, e realmente a gente fazer essa grande roda girar. O que você tem a comentar sobre isso? Bom, eu acho que a gente está começando, né, por um conceito de era da informação que já tem em si mesmo, né, um debate, né, se de fato era da informação, se era do conhecimento ou se é a era da sociedade educativa, né? Então, acho que a gente já poderia começar por entender que o acesso à internet, né, e aí você falou banda larga, realmente, se for tomado, né, como a viabilidade da comunicação, né, mundial, ainda estamos muito aquém, né, da universalização. Só que essa mesma questão, ela é
relacionada com isso que você também colocou, quer dizer, da desigualdade social, por exemplo, do acesso à água, do acesso ao saneamento básico, do acesso a outros direitos da humanidade, né? E, inclusive, à segurança alimentar. Então, a desigualdade é, de fato, né, o que explica esse não acesso universal da internet. Mas, por outro lado, né, eu acho que a gente pode debater, independente dessa universalização, né, qual é o sentido desses três conceitos, né, da era da informação, do conhecimento e da sociedade educativa. Porque daí nós vamos examinar não apenas a troca de informação, mas a construção das linguagens comunicativas, né? E aí eu queria provocar um pouco assim de que, por exemplo, né, hoje no Brasil as pessoas não alfabetizadas que não se comunicavam, né, por carta, né, porque seria difícil, né, e estavam apenas limitadas ao acesso ao telefone, com o acesso ao celular, né, elas começam também a ter acesso a questões de música, de outros campos da oralidade, inclusive de achar seus parentes pela via do áudio do celular. E isso traz uma possibilidade integrativa, né, no país, e nós temos, inclusive, né, reencontros, né, de muitos trabalhadores, sobretudo do Nordeste, que foram para São Paulo, foram para o Sul, né, ganhar a vida, e que, de repente, relocalizam, né, e se reconectam com seus parentes no Nordeste mais velhos e mantendo-se, inclusive, em situação de área do campo. Estou colocando isso porque, a despeito da desigualdade, alguns efeitos, algumas consequências já existem, né, nesse sentido da integração e da afirmação da identidade e do pertencimento também à cultura, aos modos brasileiros de existir, né? Acho que é um ponto para a gente também ver como lidar com esses conceitos e os acessos possíveis, o que é que vai provocando, né? Mas aí fica a bola para vocês agora. Você quer comentar, Pedro, os dados? Eu estou pensando até em relação ao que a Maria Luísa falou. Eu trabalhei durante muito tempo com cooperativas de catadores de materiais recicláveis, e uma mudança que teve nos anos recentes em relação à rede de relações que esses catadores criam entre si, ou que criavam entre si e criaram com outros atores que circulavam nesses espaços sociais e políticos que os catadores vinham construindo, houve uma mudança muito grande desde que, por exemplo, como a Maria Luísa falou, eles começaram a poder se comunicar com consultores, com gestores públicos, por áudio, em grupos de WhatsApp ou diretamente, ao invés de escreverem. E aí a gente tem uma defasagem do estudo formal, de escolaridade em relação a essa população, e a possibilidade, essa ferramenta, né, do WhatsApp especificamente, de fazer com que possibilitar as pessoas se comunicarem diretamente, sem precisar necessariamente ligar, porque o sinal de internet, por mais que eles não tivessem, em alguns pontos que eles circulavam, tinha acesso à internet por meio do Wi-Fi, por exemplo, né, um Wi-Fi livre, mas eles conseguiam se comunicar de maneira muito mais ágil, com uma série de atores, e mais diminuiu a retração que essas pessoas tinham em se comunicar com pessoas de outros meios sociais, com as universidades, tudo. Isso foi uma percepção em termos de comportamento. Evidentemente, a internet, ela traz algumas barreiras, né, principalmente relacionado a acesso. Como eu falei, muitas vezes as pessoas não têm acesso e têm que buscar redes abertas, né, para poderem se comunicar. E aí eu acho que a gente tem uma discussão, que é uma discussão importante, que, considerando a internet como um meio de comunicação
hoje, talvez o que permite um maior nível de interatividade, interação, principalmente interação entre as pessoas. O que me parece que é premente, inclusive isso impacta, vamos falar sobre a pandemia, né? Impacta sobre as questões da pandemia. Um dos maiores dificuldades que nós temos, nós que somos docentes, é que os alunos, vários deles, não têm acesso à internet, como a gente vai falar em aula à distância, se as pessoas não têm acesso à internet. Então, não é democrático você continuar, só por esse fato, chamando atenção a esses outros também, mas as pessoas não terem acesso à internet. Então, se as pessoas não têm acesso à internet, elas não têm acesso a determinadas informações, que é uma das características, e a outra questão, elas não têm acesso a determinadas interações que são possíveis dentro desse ambiente virtual. E por que não pensar em colocar o acesso à internet, a essas redes, como algo, como um direito social, como a gente tem direito à educação, direito à saúde, e como um direito social pensar no acesso à internet, que isso poderia resolver alguns problemas que a gente, inclusive, enfrenta hoje, para, por exemplo, um dos problemas, para trabalhar com educação à distância, que é uma parcela considerável da população não tem acesso à internet, nem a internet e menos ainda uma internet de qualidade, né, que permita a pessoa, de fato, acessar os conteúdos, as informações que são necessárias. Enfim, isso são as limitações também. Uma vez a gente pode pensar no que traz de novidade, outra coisa nas limitações que essas ferramentas podem nos trazer. Beleza, agora vou compartilhar aqui uma tela com vocês, porque eu fiz essa provocação, né, em relação a essa questão da era da informação. Não necessariamente a gente precisa concordar com essa questão, com esse entendimento, né, sociológico da era da informação, mas é porque é muito comum a gente achar que isso já está, de certa forma, totalmente disseminado, né, e não atentar para essas nuances, né, para a questão da desigualdade de acesso. E essa é uma discussão que está aí na ordem do dia quando se fala em educação à distância, né, ou teletrabalho, né, como se todo mundo, ou a maioria, tivesse acesso à internet e aos instrumentos, né. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui conseguem visualizar? Sim. Então, é o livro do Pierre Levy, Cybercultura, e aqui ele traz na página 92, né, uma definição sobre cyberespaço, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Embora apenas, ou 51% da população mundial tenha acesso a esse cyberespaço, né, 49% da população do planeta ainda está fora desse cyberespaço, né? E como ele define cyberespaço? Eu defino cyberespaço, eu defino o cyberespaço como espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos, na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. Então, eu compartilhei isso aqui com vocês, justamente reforçando essa discussão, né? De que possivelmente há uma ideia de que a internet seja a forma mais popular ou a forma mais habitual de comunicação e na verdade, a gente tem um desafio ainda para democratizar o acesso à internet de banda larga e aos instrumentos também de acesso à internet. Mas pensando nessa possibilidade que o cyberespaço, né, propicia, de nós nos encontrarmos, por exemplo, estamos aqui em meio a uma pandemia, cada um em suas casas, e nós podemos
podendo nos encontrar para poder refletir, para poder discutir. Maria Luísa, tem uma frase, né, aqui do livro do Pierre Levy, que diz o seguinte, né, o virtual não substitui o real, ele multiplica as possibilidades de atualizá-lo. Você pode comentar para a gente essa? Então, eu acho que do que eu vi aí de vocês, algumas precisões, né, que são sempre, né, objeto de diferentes leituras, né, eu acho que a gente poderia acertar um pouco nesse campo, que é o seguinte. Primeiro que o que Pedro falou, né, de que essa desigualdade poderia ensejar uma luta, né, pelo direito social à internet, tanto quanto outros direitos, né? Eu acho que isso é uma questão, né, que cada vez mais vai estar se consolidando e não virá, certamente, né, apenas pela iniciativa das grandes empresas, mas eu vejo que no momento que o Google, né, disponibilizou gratuitamente muitas das suas, né, funcionalidades neste período agora, de alguma forma ele está criando hábitos novos, né, que podem resultar em clientes. Então, de alguma forma, esse acesso à tecnologia, ainda que não universal, faz parte também de como vai se habituando, né, a ter isso como uma necessidade, e não como algo não tão, né, necessário, vamos dizer assim. Estou me colocando nesse campo da necessidade, porque ela pode ser gerada, criada, e ela pode também, né, ser estruturante, né, fazendo parte. Né? Hoje a gente está aqui à noite, como a gente já conversou sobre isso, né, com a luz acesa, e os nossos ancestrais estariam dormindo, né, com as galinhas e acordando com os galos, né? Então, de alguma forma, a tecnologia ela vem e muda, né, os costumes, os hábitos, né, os modos, né, de ser. Então, nesse sentido, ter o direito social como um objeto, né, de luta, né, pelo acesso à informação via internet, eu acho que é mais do que pertinente, né, que a gente possa começar a colocar isso, né, nas nossas pautas aí, né, de organização, não só dos estudantes, como dos trabalhadores, de modo geral. Né? Um outro ponto é que a gente também precisaria clarear um pouco entre nós, né, o conceito assim, de educação à distância, teletrabalho, né, porque, na verdade, o que a gente tem trabalhado mais, né, e esse conceito aí do Levi, né, de que o virtual não substitui o real, a gente trabalha com a ideia, né, de que o real é a vivência, né, presencial, né, com toque, com cheiro, né, com troca de olhares, troca de campos de energia, diria, eletromagnética de nossos corpos, de nossos espaços, né, e que não são substituíveis pelo virtual, mas que o virtual é tão real quanto este outro lugar. Então, eu acho, clareando um pouco, né, de que, na verdade, são ambos humanos, né, naturezas, mediada uma pela tecnologia, né, e outra a natureza por si própria, se a gente quiser chamar assim. Mas que hoje elas têm uma interface muito intensa, né? Que, para quem tem acesso à internet, o real é virtual e é presencial. Ou seja, nossa realidade ela é transpassada, né, transversalizada por essas duas, né, relações ou ambientes. Né? Então, por exemplo, estamos aqui hoje, eu vendo vocês, né? Vocês me vendo, mas o cheiro eu não estou sentindo, né? Não sei, né, dos ombros para baixo como é que vocês estão, vocês também não sabem de mim, né? Então, quer dizer, há aí limites, né? Mas esses limites pertencem, de fato,
a natureza e a singularidade desse campo, desse ambiente chamado virtual. Então, eu creio que essa distinção é importante para a gente pensar que a questão da educação à distância, quando a gente coloca como educação, né? Se a gente toma a educação, o ser humano que está nesse planeta hoje, o cidadão do mundo deste planeta hoje, tem a possibilidade desses 51% viver em dois planos. O plano presencial, né, do cheiro, do toque, né, e tudo mais que isso envolve, e o plano do virtual. Os outros 49% não estão participando disso, né, e, portanto, não conhecem, não sabem desse exercício possível, né? Então, nesse aspecto, a compreensão que se tem é que, do ponto de vista da educação, o que nós temos é um modelo híbrido. É um modelo em que nós vamos ter um critério, como professor, como educador, de, naquilo que o conhecimento acumulado, né, conseguiu, e que nós, como professores, vamos mediar a aprendizagem de outros, teremos que refinar o critério do que é possível aprender somente presencialmente e do que é possível aprender com as linguagens multimídia do campo virtual, do ciberespaço. E daí eu acho que o professor, né, neste momento, ele vai ter, e aqui eu vou fazer uma caricatura, né, mas ele vai ter a mesma capacidade que tem um cirurgião de dizer, diante deste quadro aqui, eu vou fazer uma intervenção cirúrgica com bisturi. Eu vou abrir esta barriga e vou explorar se esse câncer está realmente aonde todos os elementos tecnológicos me apontaram, mas eu preciso abrir para saber onde é que ele está. Ou posso dizer o seguinte, não, eu tenho todos os elementos para saber e eu vou com um raio laser. E isso é uma decisão de quem conhece o campo, explora o campo, especula sobre aquele campo para fazer sua intervenção. E aí eu me remonto a Paulo Freire, que no livro que vocês devem ter lido, né, Medo e Ousadia, ele fala de que no diálogo do círculo de cultura, o alfabetizador, o coordenador, o educador, ele deve ter propriedade na sua intervenção diretiva. O que é intervenção diretiva? É a intervenção que eu medio no grupo, como educador, para que o grupo possa, né, se apropriar do seu conhecimento e transformá-lo, né, a ponto de poder criar novos conhecimentos. Então, nesse sentido, eu creio que o campo virtual com o presencial, a partir da natureza do conhecimento, né, que esse educador tem e precisa, né, mediar a aprendizagem do outro, ele vai ter esse intenso trabalho de decidir: isso aqui é possível ser somente vivenciando presencialmente. E isso aqui eu posso mediar com os recursos, com as linguagens que o ambiente virtual permite e com a interatividade que é diferente presencialmente do que pode ser até agora nas tecnologias, né? Do ponto de vista virtual. Então, eu vejo que, se a gente entender que o principal é a educação, o à distância aí fica secundarizado, para a gente colocar muito mais no critério do que pode se aprender no espaço e do que pode se aprender no outro. E essa interseção, ela é fundamental na garantia da interatividade, na garantia de que nenhum conhecimento vai como pacote para ser consumido, que é como o neoliberalismo quer fazer com o conteudismo e com a ideologia do empreendedorismo, né, em cima dos jovens futuros empresários, né, que estariam, então, sendo educados para serem empresários e empreendedores. Então,
dentro desse processo, nós vamos ter os valores que vamos estar trabalhando, né? Na direção ou de um projeto de sociedade que consolide uma perspectiva individualista, competitiva, empreendedorista, ou uma perspectiva cooperativa, solidária, né? E dentro de um processo de construção, inclusive, do socialismo. Então, a maneira como nós vamos lidar com a interatividade, ela pode ser competitiva ou cooperativa. A tecnologia em si não determina, porque hoje nós temos possibilidades, sim, tecnológicas de constituir grupos. Então, eu acho que o exemplo que o Pedro traz, né, dos catadores, né, mais nesse sentido pelo áudio, né, com baixa escolaridade, podendo romper, né, aquele silêncio que diante de pessoas que sabem mais, eu não dou conta, eu não vou falar, eu não sei dizer, né, eu sei, mas não sei dizer, aquilo tudo que se passa, né, na relação muitas vezes presencial, onde a autoridade do professor, do gestor, de alguém que sabe mais, que até pela aparência, né, já inibe, né, essa possibilidade de romper pela via do áudio, ela pode ser rompida também pela via do visual, do audiovisual. Mas tudo isso está dentro de uma sociedade de desiguais, né? Mas que nós podemos ter como propósito, né, não só o acesso, mas o modo como esse acesso à informação vai permitir conhecimento e educação de novos sujeitos históricos, né? Portanto, trabalhadores conscientes da sua classe, do seu projeto de sociedade, e que vai realmente selecionar também, né, o que é que eles querem aprender, com quem que eles querem aprender, né? Então, é um processo que eu acho que, se a gente ficar na categoria educação à distância ou não distância, eu acho que é pobre, né, e reducionista para a complexidade dessa relação entre o virtual e o real, no virtual, o virtual e o presencial, e a realidade ser os dois. Então, eu acho que esse conceito aí, virtual não substitui o real, hoje a gente teria que dar uma precisão maior de que o virtual não substitui efetivamente o presencial, mas, do meu ponto de vista, ele é tão real quanto o virtual. E essa é uma discussão que nós tivemos muito forte na construção do portal dos fóruns de EJA, que se vocês forem olhar lá os nossos banners, né, nós começamos com essa distinção do vivencial e o real, e depois colocamos o real no meio, o vivencial de um lado e o virtual do outro, para dizer o real são as duas coisas. Que eu convivo, vivo e estou permanentemente, né? Eu, como sou da geração não nativa digital, né, eu achava muito estranho quando me encontrava com as pessoas e elas diziam para mim assim, olha, eu te mandei um recado ontem. Eu disse, mas você está me falando aqui agora, diga qual foi o recado. Né? Por que eu vou ter que ir lá para saber o que é que você me mandou? Então, isso hoje, por exemplo, já está sanado, né? Porque a gente tem a possibilidade de imediatamente receber uma mensagem e, se quiser, já ali mesmo tirar as dúvidas, já ali mesmo, né? Pode caminhar junto, né? E construir grupos e tudo mais. Então, é um pouco isso aí. Só trazendo um pouco sobre essa discussão de que a Maria Luísa fez, eu fiquei me perguntando aqui, o sistema educativo brasileiro e os professores de maneira geral se colocaram na situação atual, na pandemia, de não poderem dar aula presencial e serem instados, nós, né, sermos instados a nos tornarmos youtubers, influenciadores digitais e irmos utilizando as ferramentas que hoje temos a gerar conteúdo e iniciar um processo educativo junto com os estudantes. E aí você tem desde do ensino infantil, do ensino infantil, primeiras séries iniciais do ensino fundamental, séries finais do ensino fundamental, ensino médio,
ensino superior e técnico, enfim, você tem uma demanda da sociedade, ou de parcela da sociedade, nem vou colocar isso, da sociedade, por esses professores, esse sistema educativo dar conta, um sistema educativo que sempre funcionou primordialmente num ponto sempre presencialmente, e hoje as famílias se dão conta da importância do presencial, no sentido de as escolas eram os espaços onde os estudantes estavam lá no momento em que os pais estavam trabalhando. Então, mais do que processo educativo, era um espaço regulado pelo Estado e pelo menos, né, mesmo as escolas privadas, mas que abria a possibilidade de um casal, dos pais poderem trabalhar. E hoje, com as crianças em casa, a situação se torna muito penosa para esses pais que estão em regime de trabalho remoto e, por outro lado, estão também tendo que ensinar ou ajudar a escola a fazer essa educação remotamente, à distância. Mas eu fiquei me perguntando, a partir da sua fala, Maria Luísa, que hoje nós, docentes, e seja do nível que for, seja do ensino superior ao ensino infantil, nós não estamos preparados para o trabalho com o ensino à distância. Muito, me parece, tendo o modelo de uso que nós temos das ferramentas digitais. Pensando o seguinte, questionando um pouco sobre até aquilo que você acabou de colocar. Por exemplo, o Google abriu várias suas ferramentas, não só o Google, outras grandes empresas, conglomerados, empresas plataforma, abriram em algum momento, e a Google meio que sempre fez isso, né? Você usa o e-mail do Google, você usa o buscador do Google, você usa essa ferramenta que nós estamos usando do Google, você utiliza várias ferramentas do Google sem pagar por isso. A grande questão é que são empresas, né? No caso, a Google, uma das maiores do planeta, que gera recursos a partir desses nossos usos, né? A gente não paga diretamente, mas nós somos o produto comercializado, nossos dados, o rastro que a gente deixa é o produto comercializado pelo Google, e então ele faz questão que nós utilizemos esses produtos. E nós nos apropriamos disso como meramente consumidores, nós não temos, não podemos utilizar as ferramentas de uma maneira que possamos modificá-la. Por mais interativa que seja a ferramenta, a gente está preso nesses parâmetros. Seja nós como professores, sejam qualquer outro utilizador, qualquer trabalhadora, sempre preso por esses parâmetros. E mais do que isso, muitas vezes, ele não possui muitas vezes escolha de qual ferramenta utilizar, uma vez que se todo mundo utiliza determinada ferramenta, só resta ele utilizar a mesma ferramenta, porque não há espaço. Se a gente for pensar bem, as empresas da internet também seguem essa tendência monopolista do capital, né? Então, a internet, por mais aberta que seja, abra possibilidades, ela também concentra. Isso, a Google, o Facebook, você não tem rede social fora do Facebook, praticamente, né? Aquilo que você tem fora é parte do Facebook, né? O Instagram, o WhatsApp, enfim, você tem dificuldades de encontrar alternativas àquilo ali. E essas empresas, plataformas, elas tendem a monopolizar tanto quanto as empresas de petróleo, automotivas, talvez até mais. Ouso dizer que monopolizam mais, a tendência do monopólio é muito séria. Mas, enfim, aí nós, docentes, estamos acostumados a utilizar essa ferramenta como uma ferramenta como uso, como consumidores. Nós somos consumidores, ao mesmo tempo que somos os fornecedores de dados que vão ser vendidos, mas nós somos os consumidores dessas ferramentas.
Nós não desenvolvemos essas ferramentas. Ao não desenvolvermos essas ferramentas, nós não colocamos nem a possibilidade de refletir sobre se é possível, até que ponto é possível eu realizar o ensino virtual ou presencial. No sentido de como eu posso experimentar, saber como é que vai, até que ponto vai a nossa possibilidade de ensino virtual, se eu não posso utilizar essa ferramenta de uma melhor maneira que se integre àquela atividade educativa. Por exemplo, o professor, quando utiliza um quadro negro, qualquer objeto que ele vai utilizar, muitas vezes ele faz lá, se utiliza de elementos físicos para poder ensinar e manipula aquilo. Na internet nós só somos consumidores, então o máximo que nos é permitido é utilizar as ferramentas que já estão prontas. A grande questão é essa. Então hoje, uma questão que eu até coloco para vocês, será que dentro do ensino, das licenciaturas ou mesmo do ensino superior, a gente não teria que estar formando professores que também fossem desenvolvedores de tecnologia, no sentido de não serem as pessoas que vão manipular as ferramentas de maneira mais nos maiores pormenores, mas pelo menos saber como essas ferramentas funcionam. Porque hoje que você tenha nesse sistema especialista, como diria o Rubens, é que a gente confia simplesmente que o Google faz alguma coisa e a gente vai utilizar aquela coisa, mas nós não sabemos como funciona, como o código funciona, como a linguagem funciona, nós não sabemos nem para onde nossos dados vão, né? Coisa mais básica, como é que se utiliza a operação de dados, e a gente vai aceitando aquilo ali e dificilmente nós teremos, como educadoras, educadores, possibilidade de fazer aquilo que a Maria Luísa chamou a atenção que nós deveríamos fazer, que é conseguir tentar compreender e desenvolver uma maneira um método ou metodologias que se utilizem igualmente do virtual e do presencial, né, da educação à distância, que não necessariamente utilizando ferramentas digitais, mas principalmente entre o virtual e o presencial, se utilize de ambos, sabendo que até aqui a gente pode ir, a partir daqui a gente já tem que ter o ensino presencial. E o que eu percebo hoje é que a gente não consegue nem experimentar isso. Wesley, o que você acha que se faz sentido o que eu falei? Não, assim, eu quero comentar, porque você começou falando da questão da possibilidade Desculpa, me fugiu aqui. Você começou falando da possibilidade nessa quarentena, né? Por conta do confinamento social, as crianças estão em casa, você disse, né? Com seus pais, as crianças em idade escolar, e os pais estão agora tendo que auxiliar os filhos nas tarefas, né? Daqueles filhos que podem, né, acessar conteúdos escolares por meio da internet, que a gente já viu aqui que existe uma grande dificuldade. Aí, nos últimos anos, né, veio se provocando muito o debate, né, do homeschooling, né? Inclusive o atual Ministério, né, da Educação do presidente Bolsonaro também é adepto a isso, né, de certa maneira. Não que o apoio desse governo já tenha que demonizar a possibilidade de homeschooling, né, pelo simples apoio deles, mas assim, o que eu quero dizer, com essa pandemia, muitas pessoas que estavam propondo o homeschooling, né, agora na experiência de passar 15, 20 dias com as suas crianças em idade escolar em casa, e tendo que acompanhar a educação dos seus filhos, né, a educação escolar, imagine o desafio. Fico pensando assim, será que as pessoas vão voltar assim, depois da quarentena, e falar assim, agora eu entendi qual é a importância do professor, né?
a Maria Luísa, na conversa anterior conosco, nos questionou sobre o seguinte, sobre isso que ela falava, né? O que eu aprendo na sala de aula física, né, no contato presencial, o que eu aprendo que eu não posso aprender em casa do computador? Ela disse que tem dificuldade de responder, eu também tenho, não sei, mas eu imagino, eu suponho que depois dessa quarentena, muitos pais que defendiam o homeschooling vai acabar, mesmo sem saber responder por que o menino tem que ir para a escola, mas vai olhar para a escola talvez com outros olhos, e que o professor, né, a professora com outros olhos. Esse é o primeiro comentário, né, em relação a você. Eu estou percebendo, assim, na nossa conversa, que a gente está conversando sobre o cyberespaço, né, sobre essas novas linguagens, essas novas ferramentas, e o desdobramento disso no campo da educação e do trabalho. Se a gente tivesse orientado a nossa conversa desde o início, mais ou menos para essa direção, mas aqui a gente chegou. Por exemplo, o Pedro, quando fala sobre essa questão de sermos apenas consumidores, né, dos produtos tecnológicos da Google e outros, né, Microsoft, sem a possibilidade de poder manipular, de poder contribuir, né, com o desenvolvimento dessas programações, desses sistemas. Acho que a Maria Luísa vai falar aí sobre a questão do software livre, né? Mas imagina o seguinte, se um professor, por exemplo, que você deu, não tem a possibilidade de pegar as ferramentas do Google, por exemplo, e contribuir no desenvolvimento disso, né? E aí ele acaba tendo que reinventar a roda, porque se ele quiser fazer alguma coisa manipulável, ele tem que criar do zero, né? Praticamente. Aí você imagina os trabalhadores. Então, os entregadores de aplicativos, os motoristas de aplicativos. Eu fico me perguntando toda vez que eu pego um Uber, como é que essa empresa ganha na fonte 25% a Uber do trabalhador que está aqui fazendo, né, o serviço, com carro próprio, pagando a manutenção, sem garantias trabalhistas. Então, assim, por que esses trabalhadores, né, não criam um aplicativo e trabalham com conta própria, né? Então, é o paralelo aí no campo da educação e no campo do trabalho, né? Bom, esse comentário. Bom, eu estou sentindo vontade, né, de ir lá para aquela exposição, porque é um dos pontos aí que começa, né, com a fala do Pedro e que o Wesley toma com o homeschool, né? Nós estamos vivendo, de fato, um momento em que, se o Brasil lá para trás, né, teve a escola apenas para os filhos da Casa Grande, e a escola para os indígenas era para serem catequizados, né? Nós estamos agora nesse novo momento, nessa espiral da vida, né? Redefinindo, reinventando, ressignificando, como se gosta de dizer aí academicamente, o espaço da escola e o espaço da família. Isso está em jogo. E está em jogo exatamente porque essa possibilidade virtual ela traz, diferentemente da televisão, porque pensa bem que a televisão era uma atitude estática de assistir e que, na verdade, acomodou e anestesiou o país durante toda a ditadura. Os trabalhadores chegavam cansados em casa e eram engolfados em novelas, em viver a vida das novelas. E isso, né, apazigou, aspas, né, muito da caristia, da economia também, que não era para o povo, né? Não vamos esquecer a frase de Delfim Neto, né? O povo, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Então, a televisão ela anestesiou
mas a atitude diante da televisão era muito mais passiva do que a atitude hoje diante dos fake news, diante das redes sociais, para os que têm acesso. Então, esse é um ponto que eu acho que, de alguma forma, nós estamos, e aí a sociologia e a pedagogia vão ter que dar conta, né, de entender que existem outros espaços e outras formas de sociabilidade que estão sendo construídas para ressignificar o papel da família e o papel da escola, o papel do lazer, o papel do mundo do trabalho, né, e o papel virtual das redes sociais. Aí a gente volta de novo à questão lá do primeiro parágrafo da nossa LDB, do que é o processo educativo. Então, nesse aspecto, né, para a gente ver o alcance da questão mercantil, né, que está presente, e a minha exposição, eu começo dizendo que o coronavírus é um invisível que permitiu a visibilidade do esgotamento do capitalismo. Ou seja, não sou eu só que estou dizendo isso, acho que isso está mais do que começando a ser revelado, né, de que, na verdade, a luta pelo homeschool, que é a luta da elite da classe média alta, né, sobretudo, ela estava num projeto. Nesta pandemia, olha só, não sei se vocês estão informados disso, mas é uma novidade de alguns dias atrás, o projeto do Fundeb, que estava na boca de ser aprovado, foi refeito pela mesma relatora Dorinha, do DEM, né, do Mato Grosso, para incluir no Fundeb remuneração para o homeschool. Eles são muito mais rápidos do que a gente imagina. Eles são muito mais presentes, né, na chamada janela de oportunidade, né, que nós não estamos sabendo escancará-la a nosso favor, a nosso serviço enquanto trabalhadores, né? Só para vocês terem ideia do que é que significa esse homeschool, o que é que isso reverte, né, no uso do recurso público, A mesma relatora, isso é coisa de alguns dias agora, essa semana. Então, esse é um aspecto que eu acho, quer dizer, o que é o espaço do trabalho, da família e da escola? É o triângulo, né? Fora o lazer, a religião, o partido político, o sindicato, etc. Só colocando esses três aí. Isso está sendo mexido. Porque uma mãe com a criança em teletrabalho numa casa, com uma criança de 2 anos, por exemplo, ela não entende que essa mãe está em casa e não está brincando com ela. E vai ter raiva do trabalho, que eu disse, mãe, se você não acaba de trabalhar, poxa, eu quero brincar com você. Que trabalho é esse? Dentro do espaço familiar, num apartamento, num espaço restrito, né? Em que a mãe está toda hora, né? Ou o pai, né? Calha a boca aí, e os cachorros e as crianças e tudo mais, não pode interferir, não pode perturbar. Estou colocando uma questão de que esses espaços estão sendo realmente vamos dizer assim, reestruturados, não digo do ponto de vista estrutural, mas estão sendo mexidos. E nesse mexido, né, eu acho importante que a gente resgate o que é que a gente está chamando de educar. E no educar, quando o Pedro fala que é desde a educação infantil, né, até a educação superior, passando por todas as etapas da escolarização, é um absurdo humano, é um crime você colocar uma criança de educação infantil com educação à distância, com aula virtual. Isso é um crime. E eu queria informar vocês que existe, né, já um tensionamento grande no Conselho de Educação pela nota que nós do Fórum Distrital de Educação, né, assinamos e encaminhamos como ofício, né, junto com os sindicatos professores, sobre o entendimento da suspensão de aula, né, e, portanto, de prorrogação do calendário escolar. Né? Isso importa exatamente no entendimento se aula, teleaula ou qualquer mediação, porque também tem a TV hoje, né, a TV Justiça, né, de manhã, se vocês quiserem assistir, né, e acho que é importante para ver o que é pacote pedagógico, né,
de que isso realmente não substitui a aula presencial, que tem o seu calendário suspenso. Então, é importante a gente voltar à escola para saber o que é educar crianças, o que é educar adolescentes, o que é educar jovem, adulto e idoso. No país, nós temos trabalhadores idosos, não alfabetizados e não escolarizados do ponto de vista da educação básica. E não são descartáveis, como que é o ministro da Saúde. Então, esse caminho dos chamados ciclos vitais, nós precisamos revisitar dentro de uma compreensão, inclusive, com apoio das neurociências. E hoje nos diz com mais propriedade científica o que se passa desde o momento do nascimento até ao longo da vida, quais são os processos, né, neurofisiológicos, né, no sentido não apenas do cognitivo, né, mas do físico, do emocional e do mental, dentro de uma sociedade onde a sociabilidade é parte de desenvolvimento dos seres vivos, né, humanos, né, que somos nós. Então, eu creio que a preocupação de Pedro, né, sobre como usar a ferramenta, de que maneira, qual é o critério, de como é que vamos lidar com isso, começa por assumir a necessidade de redefinir claramente o que é ser educador. E não apenas no campo filosófico, mas no campo dos valores e do exercício humano da sociabilidade em nosso tempo. Que tem na internet e nesse espaço virtual uma apropriação, né, da chamada Big Data, e com a Big Data, que são esses dados que nós fornecemos como usuários, a inteligência artificial e a robótica, e a robotização que produz comportamentos. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo, porque isso é parte da chamada guerra híbrida. A guerra híbrida não é só o lawfare. A guerra híbrida ela é também a tecnologia como arma de modelagem de comportamentos. E nisso entra exatamente o desafio de nós como educadores, como professores, e não só universitários, professores em todos os níveis. E nesse sentido, isso que o Pedro traz, né, e o Wesley referiu-se também, a necessidade de, já que temos o movimento Acesso Aberto, que é um movimento da década de 80, e o Brasil está dentro desse movimento, nós temos o movimento do software livre, que continua existindo, e nós temos os nossos sacrificados, né? Que estão em embaixadas, e o outro está lá envelhecendo, né? Com o Wikileaks, né? Tudo que aconteceu aí, que está acontecendo, e que nós temos aqui mais recentemente o nosso Intercept aqui. Então, esses são, né, os que são as buchas de canhão, né, do front dessa luta, né, dentro da, vamos dizer assim, agressividade, né, da tecnologia desumana, né, que robotiza, que modela comportamentos e mentes e corações, e a luta pela democratização desse espaço. E na luta de democratização desse espaço, concordo inteiramente que nós, na universidade, professores, seja institutos, seja as universidades públicas, não temos desenvolvedores conosco, com equipes, né, onde alguém da física, alguém da biologia e alguém da química, só para tomar as chamadas ciências duras, né, e a matemática aí pelo meio, né, como é que eu vou ensinar, por exemplo, física quântica no ensino médio? Como é que eu trago a física quântica para o ensino médio? E como é que esse conhecimento da física quântica interfere
no meu processo respiratório, na minha forma de me alimentar, na química que se passa no meu corpo. Esse diálogo com desenvolvedores, conhecedores de TI, no processo, né, de aprender e de ensinar, não existe. O curso de ciência da informática está para um lado e a pedagogia está para o outro. E a licenciatura não está para lugar nenhum, porque continuam estudando, muitas vezes, uma didática instrucional do século passado, se não do século anterior, né? Então, na verdade, eu acho que o grande desafio é como assumir esse campo virtual ciberespaço, num olhar de educador, tendo ao nosso lado, né, aqueles que conhecem, né, a rede, conhecem o hardware, conhecem as possibilidades, né, de desenvolvimento de aplicativos, que não necessariamente levem a um aprendizado competitivo ou de consumo de informação, ou uma interatividade díade, como a gente diz, né? Díade, de um para o outro, não é dialógica, é díade. Né? E, nesse sentido, se a gente for trazer a dialética, né? Não apenas a dialógica, né? Nós vamos ter que, de fato, por exemplo, dar aula de história muito mais com documentários e dizer quem fez aquele documentário, porque é isso que nós estamos vivendo hoje, né? Nós poderíamos dizer que nós temos 2 diretores de cinema, né? Um que conta que foi golpe e outro que conta que não foi golpe. E nós já temos imediatamente possibilidade de mostrar, olha aqui como é que o mesmo fato tem essa interpretação, essa narrativa, e este mesmo fato tem esta outra interpretação e essa narrativa. Qual é a pergunta de um educador libertador? É dizer, tem essas, e você? Qual é a sua? Você é aluno, qual é a sua? Como é que você percebe tudo isso? Aonde você estava quando isso aconteceu? E o que é que você hoje percebe do que nós vamos fazer daqui para frente? Então, a história ela já pode ser ensinada imediatamente, não esperando que daqui a 20 anos se conte como é que foi o golpe de 2016, mas que se traga os atores vivos para, na hora que disser que tem um ministro que sai e um ministro que entra, quem são eles, qual é a sua biografia, onde estavam, o que fizeram e o que provavelmente vão fazer mantendo o projeto de governo a despeito da pandemia. Porque há um projeto anterior da pandemia, que é o projeto do caos, que é o projeto do interesse realmente econômico, financeirista, internacional sobre o território brasileiro. E essa guerra híbrida não é só para a gente ler o COB e dizer como é que é de que ela está acontecendo. E nessa guerra híbrida não tem um tiro, a não ser para as lideranças, a não ser para os jovens negros, a não ser para os conflitos conjugais que levam ao feminicídio. E, nesse sentido, a perspectiva, né, de compreensão dessas possibilidades tecnológicas remete a nós, educadores, uma imensa responsabilidade, porque na saúde, quando o laser foi criado, né, para operar sem corte, a equipe que produziu isso tinha médico junto, tinha o conhecimento da biologia, da biomecânica, da fisiologia, né, das formas como a medicina intervia, né, no ser humano enquanto corte, e corte com dor, com morfina, ou corte com anestesia, que já foi um avanço depois da Segunda Guerra Mundial. Porque antes era morfina. E o paciente ficava ali, né, o tempo todo sendo monitorado para que o cirurgião pudesse, de fato, fazer o seu trabalho. E ainda tinha um auxiliar de enfermagem que ficava junto do cirurgião, secando, né, seu suor, porque não tinha ar-condicionado e o suor podia cair no campo cirúrgico. Eram nessas condições
E para se chegar ao laser, para se chegar à decisão de abrir ou de colocar um laser, né, tem aí todo um processo de um diálogo extremamente complexo, né, de como fazer esse tipo de intervenção. Eu estou trazendo do campo da saúde porque é uma coisa que, de alguma forma, né, a gente transita, né, ou pessoalmente, ou por parentes, ou pessoas próximas e tudo mais, e está no nosso cotidiano. Por isso que eu estou trazendo o exemplo da saúde. Mas sabendo que, do ponto de vista paradigmático da saúde alopática, nós somos pacientes. Nós não temos uma educação do corpo físico, emocional e mental que me dê as rédeas da minha saúde. E, por isso, a própria intervenção ela é comunicada ao paciente como sendo a terapia indicada. Mas, raramente, ele compreende o alcance da decisão de assumir aquele procedimento terapêutico. Então, nós precisamos também discutir na saúde, né, como que essa tecnologia toda avançada respeita ou pode ter uma outra forma, né, de lidar com a saúde que não necessariamente a gente precise sangrar. E, nesse aspecto, a gente deveria estar aprendendo mais com a acupuntura chinesa, né, com a automassagem, com a fitoterapia, com outros caminhos que seriam possíveis se não tivéssemos nós tão atrelados ao modelo médico hospitalizado, ao modelo médico medicamentoso e, portanto, reféns da indústria de equipamentos hospitalares, da indústria de medicamento, que é a segunda maior receita dos Estados Unidos, depois da bélica. Então, para a gente ver que, no nosso cotidiano, a própria decisão, né, de assumir o virtual ou o presencial, dependendo da natureza do conhecimento, e numa perspectiva de Paulo Freire, de ser uma educação libertadora, nós vamos ter que nos perguntar como é que eu tomo consciência biológica. Não é conhecimento biológico, é diferente. É consciência biológica. Como é que eu tomo um conhecimento de história ou uma consciência histórica? Como que eu tomo conhecimento sociológico ou consciência sociológica? Como sujeito do processo de construção da realidade. E, nesse aspecto, vem toda a discussão da luta de classes. Então, se essa tecnologia e esses desenvolvedores tiverem um princípio, né, do coletivo, da democracia, da igualdade de direitos, serão desenvolvedores que saberão absorver os modus operandi, né, da tecnologia que proporcione a cooperação. Ou podem tomar um modus operandi que proporcione a competição. Os videogames estão aí para nos sinalizar jogos cooperativos e jogos competitivos. Isso já está dado, não veio com a tecnologia. Mas são os valores que nós vamos, dentro dessa sociedade, exercitar mais ou menos. E escolher certos valores. E eles têm que ser concretizados no exercício da aprendizagem libertadora. Libertar é libertar mesmo. Inclusive da tecnologia. Ou seja, ser capaz de intuir por meditação e se comunicar telepaticamente. Vou ficar por aqui para não achar que eu sou bruxa. Tá bom?